Olá meus amigos, meus irmãos, eu espero que vocês estejam todos bem. Nós estamos aí fazendo mais um vídeo para a edificação de vocês e com certeza para a glória e honra do nosso Senhor. Então desde já eu queria pedir a colaboração de vocês para que vocês possam estar nos ajudando nesse projeto, nesse trabalho nas mídias digitais, que você possa estar acessando nossos canais do YouTube, que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, tanto no meu canal particular Júnior Gadotti, como o canal da nossa igreja, Igreja Evangélica Templo El Shaddai. Isso vai ajudar bastante para que nós possamos continuar postando mais vídeos para a edificação de vocês, para a edificação de muitas pessoas, para que mais e mais pessoas possam conhecer da palavra, do Evangelho verdadeiro. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, compartilhe esses vídeos para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas, seus amigos, familiares e pessoas que talvez a gente nem conheça, talvez que nem conhecemos, nem iremos conhecer, mas que com certeza a palavra do Senhor vai alcançar. Então, por favor, coopere com a gente, colabore com a gente nesse projeto e que Deus nos abençoe, amém? Hoje nós vamos dar continuidade no tema de conhecer um pouco mais a Deus. Nós sabemos que nossa maior missão aqui nessa terra é glorificar a Deus. Para glorificar a Ele, nós temos que conhecê-lo, nós temos que nos voltar ao princípio de tudo, e Ele é o princípio de tudo. Na verdade, Ele estava antes do princípio. Ele é, Ele sempre foi, e Ele sempre será Deus eterno. E ninguém jamais criou esse Deus, Ele é um Deus que a partir dele veio todas as coisas. Então que nós possamos aprender a conhecer mais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Deus na criação. Como foi o princípio de tudo? Como foi Deus criando as coisas com tanta autoridade, poder e domínio? Então, nós vamos hoje começar falando um pouquinho sobre a primeira frase da Bíblia, que se encontra no primeiro livro, no primeiro capítulo e no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1. E diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz. E então houve luz. Aqui, quando Moisés vai escrever, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então, ele que vai escrever essa narrativa aqui de Gênesis da criação. Deus, com todo o seu conhecimento, ele vai inspirar Moisés a escrever isso. E a Bíblia ela é muito clara, desde o princípio, desde o início de toda a Bíblia, é muito clara no sentido de que Deus sempre existiu. A Bíblia não se preocupa, Deus não quis se preocupar em provar sua existência na Bíblia. Ele não quis dar fatos científicos ou fatos históricos provando a existência de Deus. É como se o ser humano já soubesse que Deus existe. Na verdade, todo ser humano tem na raiz do seu coração algo implantado pelo próprio Deus, que é o conhecimento que existe Deus, o conhecimento de que Deus é o dono de todas as coisas. Então a Bíblia ela não se preocupa em querer provar a existência, ela simplesmente começa. No princípio Deus criou os céus e a terra. E então ela vai continuar a explicar como foi a criação, a construção da criação, mas já com um pensamento firme. Deus estava antes, Deus sempre existiu antes da criação e a partir dele veio todas as coisas. É isso que eu quero que você pense um pouquinho. Nós vamos agora entrar um pouquinho no texto e vai falar: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio, antes de existir princípio, antes de existir tempo, antes de existir qualquer coisa, o projetor, o arquiteto do universo já existia. Ele estava antes do princípio. Ele existe antes do início de todas as coisas. Ele é Deus. Não tem como falar da criação, não tem como falar do Deus Criador sem falar da eternidade de Deus. A eternidade dele é justamente nos mostra que ele já existia antes de qualquer coisa vir a existir. Ele deu origem a todas as coisas, ele deu o start, ele deu o princípio a todas as coisas. E aqui vai falar que ele criou os céus e a terra. Tudo isso que nós vemos hoje, todo esse mundo, esse universo tão grande, tão bonito, tão sublime, foi criado pelo autor da vida, foi criado por um só ser, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nós reverenciamos, aquele que nós cremos. É interessante que, como eu estava dizendo, a Bíblia não se preocupa em querer provar a existência de Deus, porque nós já
E Deus plantou isso no nosso coração de saber que realmente Deus já existe. E uma curiosidade é que o ateísmo, por exemplo, ele é algo muito recente. O ateísmo ele surgiu há quase 200 anos atrás. A idade média, mais ou menos, da Terra é em torno de 6 a 7 mil anos. E o ateísmo, pessoas que querem afirmar que Deus não existe, é algo muito recente. Antes de 200 anos, ninguém era ateu. As pessoas sempre queriam procurar Deus de alguma forma, por isso que elas faziam outros deuses, criavam outras imagens, porque o pecado desvirtuou a nossa imagem do Deus verdadeiro. Mas enfim, voltando aqui para o texto. No princípio criou os céus, Deus criou os céus e a terra. Para imaginar que antes de existir as coisas, existia nada. Nada. E o que é o nada? Para pensar em nada. Aonde que pode se encontrar o nada? Aonde que você pode encontrar o nada? Em lugar nenhum. Porque nada não existe. Se existisse o nada, ele seria alguma coisa, ele deixaria de ser nada. E é justamente isso que intriga as pessoas. Como que pode, do nada, surgir todas as coisas? Os cientistas hoje é uma dificuldade muito grande que eles têm de provar como que o universo veio a existir. Como que tudo veio começar a surgir e a ter forma, o mundo. E eles falam que o mundo foi criado pelo nada. Mas se o nada não é absolutamente nada, como que o nada criou tudo? Não tem como a gente pensar isso. Mas a gente tem que entender que o Deus que existe antes de tudo, ele criou todas as coisas do nada. A partir de nada, ele não precisa de coisa alguma para criar, ele não precisa de uma substância ou de algo que já existe para então fazer alguma coisa a partir daquilo. Ele simplesmente criou todas as coisas pelo poder da sua própria existência. Então diz: e Deus disse: haja luz. E então houve luz. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Imagina essa cena. Na hora em que Deus, o Todo-Poderoso, ele dá um só comando na sua voz e ele diz: haja luz. Naquele mesmo instante, o decreto da sua voz fez com que as coisas começassem a surgir. O comando poderoso da voz do Senhor começou a dar forma a todas as coisas aqui nessa terra, em uma fração de segundos, em milésimos de segundos, antes até mais rápido do que a velocidade da luz. A palavra do Senhor deu a ordem e a criação começou a surgir. E todas as coisas começam a obedecer ao comando, à voz desse Deus. Como não adorar a um Deus tão poderoso que com apenas uma palavra ele cria todas as coisas? E além de criar todas as coisas durante os 6 dias da criação, ele ainda até hoje sustenta a sua criação. E eu quero que você pare para pensar na sublimidade de tudo isso. Agostinho, que é um dos cristãos do primeiro, logo do início da igreja, um dos pais da igreja cristã, ele disse assim que a criação foi como um mágico tirando um coelho de uma cartola, sendo que não existia nem coelho nem cartola. Deus fez tudo do nada. E é isso que é incrível. Hoje em dia, para o homem criar alguma coisa, ou para o homem cultivar alguma coisa, ele precisa de um elemento. Ele precisa de uma semente, de uma árvore, de uma fruta para continuar dando, para dar continuidade nessa produção, ou ele precisa do gene de algum ser humano, de alguma coisa para poder reproduzir outras coisas. Ele precisa de um micro-organismo para reproduzir outras coisas, mas Deus não precisava de nada. Ele fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. E a criação simplesmente obedece. A criação simplesmente se rende ao Senhor, à sua voz, e os montes, os mares, a lua, o sol, a vegetação, toda a natureza obedece ao comando da voz do Senhor. Assim como está lá em Marcos, no capítulo 4, nós temos aquela cena dos discípulos desesperados porque estava havendo uma tempestade, eles estavam no barco e começou a ter uma tempestade muito forte, um vento muito forte, e as ondas começaram a quase submergir aquele barco. E então eles começaram a gritar e gritaram por Jesus, e Jesus estava no barco dormindo tranquilo, e na hora que Jesus levanta, ele simplesmente dá um comando, uma ordem para o vento, e ele diz: vento, aquieta-te, mar, aquieta-te. E o vento e o mar obedeceram ao comando do seu Senhor. A Bíblia diz, no Salmo 19, que toda a criação dá glória a Deus.
Os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A criação serve para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. E nós? Deus criou o ser humano do pó da terra, no sexto dia da criação. Para imaginar que com o comando da sua voz ele criou todas as coisas, e agora, no sexto dia, ele, do pó da terra que ele havia feito, ele começa a montar um barro, ele começa a dar forma naquele barro, e aí ele começa a dar vida àquele barro, e aquele barro começa a levantar, aquele barro começa a viver, começa a respirar. E é a criação do ser humano. Ele fez do pó. E ele simplesmente deu uma ordem e implantou o fôlego de vida no ser humano e fez o homem segundo a imagem e semelhança dele, para que o homem pudesse ter comunhão, para que o homem pudesse ter relacionamento. E hoje, o que é mais triste, por causa do pecado, a criatura que mais deveria dar glória ao Senhor é a que menos glorifica Ele. Quantas vezes no dia você para glorificar a Deus? Quantas vezes no dia, na semana, você para analisar a grandeza do Senhor? Se você tiver oportunidade hoje ou amanhã, qualquer outro dia, contemple a criação. Vá em algum lugar aberto, abra a janela da sua casa, saia na nossa casa, saia na rua, olhe para o céu, olhe para as estrelas, olhe para a vegetação, olhe para as frutas que Deus fez, para as comidas que Deus fez de diversidade, os animais, o quão diversos são os tipos de animais. Deus é um Deus muito criativo. Olha a quantidade de coisas gloriosas que Ele fez. E sabe o que é? Ele fez toda a criação por dois motivos. Em primeiro lugar, para honrar e glorificar a Ele. Isso é sem dúvida. Toda a criação glorifica o nome do Senhor. Mas em segundo lugar, Ele fez toda a criação com projetos tão delicados e com tantos detalhes para que o ser humano pudesse desfrutar. Por isso que Ele deixou o homem como o último da criação, porque Ele já tinha deixado tudo preparado para o ser humano desfrutar. Para pensar no cuidado que Deus teve de fazer tantas frutas diferentes, tantas plantas diferentes, tantas cores diferentes, tantas coisas sublimes e lindas. E Ele nos deu a oportunidade de poder contemplar essas coisas, os nossos sentidos, o tato, o paladar, a visão, a audição, tudo para que nós pudéssemos desfrutar. Ele fez tantas coisas lindas, tantas coisas maravilhosas, gloriosas, e às vezes a gente fica tão focado nos nossos problemas, às vezes a gente fica tão focado na nossa angústia, na nossa tristeza. Meu irmão, pare com isso, contemple a glória de Deus, olha o quanto Ele é lindo, olha o quanto Ele é sublime, olha o quanto que Ele fez por você. Que nós possamos contemplar a glória de Deus, que o Espírito Santo possa abrir o seu coração para enxergar a beleza do nosso Senhor. Ele fez muito mais frutas do que nós podemos comer. Ele fez muito mais oceanos e mares do que um dia nós podemos nadar. Ele fez muito mais do que nós podemos imaginar e alcançar e entender. E às vezes tem gente que fala assim, eu não penso que o céu vai ser um lugar tão chato. Eu penso que o céu nós vamos ficar lá só orando, cantando hinos e vai ser algo muito monótono. Para pensar se Deus é uma pessoa monótona. Você acha que nesse mundo, com o pecado, com ainda a maldade embutida, com o pecado reinando aqui, se Ele já fez tantas coisas boas para o nosso deleite, para o nosso desfrute, o que vai ser o céu? O que vai ser o novo céu e a nova terra que Ele vai fazer para nós? Vai ser algo muito mais sublime, muito mais maravilhoso. Ele vai querer que nós desfrutemos da sua criação, desfrutemos das obras das suas mãos, que nós possamos nos render a esse Senhor. Que possamos olhá-lo olhar para Ele maravilhados, extasiados, felizes, alegres. Essa é uma mensagem para que você desfrute da companhia do Senhor, desfrute da glória do Senhor. Se você não tem esse brilho pelas coisas de Deus, se você não se encanta com as coisas de Deus, peça ao Senhor para que Ele abra o teu coração. Porque algo errado está acontecendo. O pecado talvez esteja endurecendo demais o seu coração. Peça para que Ele limpe a sua mente, a sua alma, para que você possa enxergar as coisas lindas e gloriosas que Ele fez, porque tudo que Ele fez é bom. Cada dia da criação, em cada item, cada aspecto da criação que Ele foi fazendo, Ele dizia no final,
E Deus viu que aquilo era bom. Ele fez tudo isso para nós, porque Ele é bom. A bondade emana dele. A bondade, Ele é a fonte de toda a bondade e Ele quis compartilhar isso conosco. Deus é tão generoso. Deus é tão misericordioso e bondoso que ainda com tanta maldade no nosso coração, tantos pecados, Ele ainda quer que desfrutemos das coisas boas da criação que Ele fez. Mas antes de almejar e desejar e brilhar os seus olhos tanto com as coisas criadas, Ele quer que os seus olhos brilhem com o Criador. Ele quer que você não apenas ame as coisas criadas, porque isso seria idolatria, mas Ele quer que você contemple as coisas criadas com o foco de se voltar para Ele, para glorificar a Ele, o dono da criação, aquele que rege e sustenta toda a criação até hoje. Então que possa ser uma palavra de incentivo, uma palavra de alegria. Se você está triste, está perturbado, está angustiado, está preocupado, meu irmão, analise as coisas que Deus fez por nós, Deus fez para nós, e que com isso nós possamos voltar a nos alegrar nele. Ele é a fonte de alegria, Ele é a fonte de poder, Ele é a fonte de sabedoria, a fonte de conhecimento. Que nós possamos nos voltar para o dono do mundo, o Criador, o arquiteto de todo o universo. Que nesse momento o nosso coração possa ansiar pelo Senhor, que os nossos olhos possam brilhar pelo Deus Criador de todas as coisas. Leia de novo essa passagem, leia o capítulo 1, capítulo 2, veja como Deus criou as coisas por nós, para nós. É claro que tudo é para a sua glória, mas é para que nós desfrutemos dele, desfrutemos de tudo que ele criou com paz, com alegria, com amor, em um relacionamento vivo e íntimo com Deus. Então eu deixo essa mensagem, que nós possamos ter alegria, completude, satisfação e prazer no Deus que, com o poder da sua palavra, Ele cria todas as coisas. Com o poder da palavra dele, Ele deu vida a nós. Com o poder da palavra dele, Ele já nos garantiu que nós herdaremos o céu, que nós herdaremos todos os bens espirituais que Jesus Cristo já profetizou para nós, já deixou para nós. Creia na palavra dele, porque a palavra dele é poderosa. O que ele diz, acontece. Então, que nós possamos estar com o coração repleto de alegria nesse momento. E se você ainda anseia querer mais de Deus, se você deseja ainda vislumbrar mais o Senhor, desejar mais o Senhor e se maravilhar mais com o Senhor, peça a Ele. E o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é essa, uma das obras do Espírito Santo, é nos apontar para Deus, fazer com que o nosso coração queira mais Deus, deseje mais a Deus e anseie mais por Deus. E que nós possamos juntos nos contentar e nos alegrar com tudo aquilo que Deus é e fez por nós. Amém? Eu deixo os irmãos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.